Michelle é uma bela jovem que sai de sua casa e pega seu carro. Enquanto ouvia as notícias no rádio sobre falhas elétricas em massa, ela se distraiu e acabou se envolvendo em um terrível acidente. O veículo capotou várias vezes antes de parar na margem da estrada. Inconsciente, Michelle só despertou após algum tempo em uma sala de paredes de concreto, percebendo uma agulha intravenosa espetada em seu braço e sua perna gravemente ferida, agora enfaixada e acorrentada. Olhou ao redor e viu seus pertences cuidadosamente arrumados em um canto. Com dificuldade, apoiando-se no suporte do soro, ela conseguiu alcançar seu telefone, mas não havia sinal algum. De repente, ouviu passos aproximando-se e a porta se abriu, revelando a figura de um homem que colocou uma bandeja de comida diante dela. Desesperada, ela suplicou por liberdade, prometendo manter segredo sobre tudo aquilo, mas ele apenas assegurou que não a deixaria morrer, deixando a chave das algemas ao sair. Libertando-se, Michelle vestiu-se rapidamente e afiou a ponta de uma muleta, preparando-se para defender sua liberdade. Contudo, o homem havia desaparecido sem deixar rastros. Em um ato desesperado, ela incendiou uma peça de roupa e a jogou no duto de ventilação. O alarme de incêndio ecoou imediatamente. No momento em que o homem retornou ao quarto, ele injetou algo nela, fazendo com que ela perdesse a consciência novamente. Ao despertar, Michelle o encontrou sentado ao seu lado, explicando que ela tinha sorte de estar ali, e insistiu para que ela se alimentasse e tomasse os remédios. Revelou então que estavam em um bunker sob sua fazenda, após ter visto o acidente e resgatado-a. Ele explicou que o mundo externo estava contaminado e que levaria no mínimo 1 ano para que o ar se tornasse respirável novamente. Isso se o ataque fosse simples. Caso fossem marcianos, como ele suspeitava, a humanidade estaria em perigo. Michelle implorou para contatar sua família, mas o homem, que se apresentou como Howard, garantiu que todos que estavam na superfície haviam morrido. Enquanto ela tentava digerir a gravidade da situação, um barulho estrondoso veio da sala ao lado. Howard saiu às pressas, gritando com alguém antes de retornar e reiterar, com uma fúria contida, que ela deveria ser grata por ele ter salvo sua vida. No dia seguinte, despertada por ruídos vindos da superfície, Michelle saiu do quarto e encontrou um jovem dormindo no corredor. Ele tentou acalmá-la, mas Michelle estava cética quanto às palavras de Howard. Porém, para sua surpresa, Emmett confirmou a história. Howard, mais tarde, levou Michelle para conhecer melhor o bunker, mostrando-lhe a área comum onde um sistema especial filtrava o ar, além de uma biblioteca e uma área de entretenimento com TV e uma coleção de filmes. O espaço da cozinha é de tirar o fôlego, equipado com um fogão elétrico de última geração, uma geladeira repleta e uma variedade de talheres que brilham sob a luz. A mesa robusta no centro carrega as marcas do tempo, uma peça de família passada de geração em geração. Porém, o quarto pessoal de Howard permanece um mistério, com entradas terminantemente proibidas. Michelle é obrigada a se contentar com um banheiro improvisado atrás de uma cortina, medida de precaução de Howard, temeroso que ela possa tentar algo arriscado novamente, como o episódio em que quase provocou um incêndio. Ele insiste ainda no uso consciente da água. Após mostrar a casa, Howard convida Michelle para compartilhar uma refeição. Enquanto conversam, ela observa uma pilha de revistas femininas sobre a mesa. Howard explica, com certa melancolia, que as revistas pertenceram a Megan, que já não faz mais parte daquela realidade. De repente, um ruído externo capta a atenção de Michelle, que especula ser o som de um carro, mas Howard é rápido em descartar essa possibilidade, reforçando que não há mais vida na superfície. Ele se mostra exausto de reiterar essa afirmação. Apesar das críticas e do descrédito sobre a construção do bunker, ele propõe a Michelle verificar com seus próprios olhos, levando-a até uma escadaria que culmina em uma porta com uma pequena janela. O cenário externo, à primeira vista, parece alterado. No terreno à frente, porcos pereceram com feridas profundas, vítimas de algum desastre não especificado. Howard revela que tentou sem sucesso salvar esses animais. Michelle, então, identifica o carro de Howard, o mesmo que a seguia na noite de seu acidente. Ele ressalta que as portas permanecem trancadas, mostrando-lhe a chave. Mais tarde, num diálogo com Emmett, a história de Howard é mais uma vez colocada em xeque. Emmett conta que Howard, um ex-militar da Marinha, adquiriu aquela fazenda e o contratou para auxiliar nas tarefas diárias. Emmett descreve Howard como um homem consumido por teorias da conspiração, razão pela qual ergueu o bunker. Ele mesmo, Emmett, não foi sequestrado. Buscou refúgio no bunker ao ver Howard investir todas as suas economias na construção.
Contrariando as acusações de Michelle sobre o acidente, Emmett defende Howard, afirmando ter presenciado o ataque, um clarão seguido de uma explosão e o céu tingido de vermelho. Ele se diz grato por ter alcançado o bunker a tempo. Enquanto discutem, Howard escuta tudo à espreita, do outro lado da porta. O jantar aquela noite é tenso. Emmett tenta aliviar o clima, falando de sonhos que ficaram pelo caminho e sugere uma partida de Monopoly. Howard, contudo, irrita-se com a leveza da conversa. Michelle, buscando provocar, flerta abertamente com Emmett, o que desencadeia uma fúria incontida em Howard. Ele exige respeito, gritando que foi ele quem salvou a vida dela. No meio do sermão, Michelle aproveita um momento de distração para subtrair as chaves que pendem do cinto de Howard. Howard notou o jeito estranho da Michelle e percebeu que as chaves haviam desaparecido. Antes que pudesse fazer algo a respeito, um estrondo vindo do alto capturou sua atenção. Nesse instante, Michelle aproveitou para golpeá-lo na cabeça com uma garrafa, correndo em direção à saída do bunker. Emmett, desesperado, gritou para ela parar, mas Michelle já estava atravessando a câmara de ar, escapando por pouco do alcance de Howard. Ao olhar para fora, ela viu um carro se aproximando da fazenda e começou a gritar, na tentativa de chamar a atenção do motorista. De repente, uma mulher com uma grave infecção de pele surgiu, implorando desesperadamente para entrar no bunker. Howard, contudo, impediu Michelle de ajudar, alegando que já era tarde demais para salvar a mulher. Com isso, Michelle percebeu que algo terrível realmente havia acontecido e decidiu voltar ao bunker. Mais tarde, num momento de sinceridade, Howard confessou ter causado o acidente de Michelle, mas enfatizou que foi esse incidente que salvou a vida dela. Ele ofereceu algumas roupas de Megan e insistiu para que Michelle tomasse um banho, já que ela estava coberta de poeira da entrada. Revelou também que a mulher infectada era sua ex-vizinha e que, como muitos sabiam da existência do bunker, era provável que outros viessem procurar refúgio. Howard então exigiu que Michelle costurasse o ferimento que ela causou enquanto começava a contar histórias divertidas dos seus dias na marinha. Enquanto ela cuidava do ferimento, ele não parava de contar histórias e agradecer pelos esforços dela. Mais tarde, ele trouxe uma caixa com os pertences dela, que estavam no carro, e começou a perguntar sobre sua vida. Michelle compartilhou seu antigo sonho de ser designer de moda, e Howard contou que sua filha, Megan, tinha aspirações de ser artista. Ele mostrou uma foto de Megan, ainda menina, e lamentou que, após o divórcio, a mãe a tivesse levado para Chicago. Expressou sua frustração por as pessoas negligenciarem a própria segurança, mas se consolou por ao menos ter tentado protegê-las. Em outro momento, Emmett ofereceu consolo a Michelle, dizendo que ela não teria como salvar a mulher do lado de fora, pois ela teria morrido de qualquer forma. Eles então compartilharam lembranças dolorosas. Emmett revelou que havia ganhado uma bolsa para estudar em uma escola politécnica, mas que o medo o impediu de ir. Michelle contou sobre a violência do pai, que a deixou com um medo permanente de confrontos. Emmett a lembrou de que, apesar dos desafios, eles eram sortudos por terem sobrevivido. Nos dias que se seguiram, os três personagens conseguiram estabelecer uma convivência relativamente harmônica. Eles compartilhavam atividades cotidianas, como jogos e preparo de refeições, e aos poucos tentavam se adaptar à nova realidade que os cercava. Certa vez, um som ensurdecedor veio de cima, rompendo a calmaria momentânea. Howard levantou uma hipótese preocupante. Aquele barulho não era de origem terrestre. Os estrondos que tinham escutado antes eram apenas o começo. Agora, a segunda fase do que ele suspeitava ser uma invasão alienígena havia começado, com o objetivo de limpar os territórios conquistados. Subitamente, o sistema de filtragem de ar do bunker parou de funcionar. Howard, então, sugeriu que Michelle, por ser a mais ágil, subisse pelo duto de ventilação para tentar reativar o sistema. Ela aceitou a tarefa e, se esgueirando pelos estreitos dutos, conseguiu chegar à unidade de filtragem e reativá-la. Mas, enquanto estava lá, Michelle encontrou algo que a deixou perturbada. Uma mensagem gravada em um vidro que pedia ajuda, acompanhada de um brinco ensanguentado que estava sob uma escada. O adorno era idêntico ao que Megan usava em uma foto mostrada anteriormente por Howard. Visivelmente abalada, Michelle compartilhou sua descoberta com Emmett, levantando suspeitas sobre o possível envolvimento de Howard no desaparecimento de Megan. Com uma inspeção mais detalhada, Emmett fez uma conexão chocante. A garota na foto não era Megan, e sim Brittany, uma antiga colega de classe de sua irmã que havia desaparecido anos atrás.
Uma segunda fotografia caiu de um livro, revelando Howard e Brittany, vestidos com as mesmas roupas que Michelle usava, posando juntos no bunker. Diante dessa descoberta assustadora, Michelle e Emmett perceberam o perigo iminente e começaram a planejar uma fuga, reunindo materiais em segredo. Michelle utilizou uma cortina de chuveiro para confeccionar uma vestimenta improvisada que a protegeria de perigos biológicos, enquanto Emmett montava uma máscara de gás caseira. O plano deles era subtrair a arma de Howard, imobilizá-lo e buscar ajuda externa. Uma noite, durante uma partida de charadas, o plano quase foi descoberto, quando Howard percebeu algo estranho no comportamento deles. Poucos dias depois, Howard os convocou para um quarto, onde mostrou um barril de ácido clorídrico, supostamente usado para descarte de resíduos. Com a voz carregada de acusação, revelou ter encontrado as ferramentas que Michelle e Emmett escondiam para a fuga. Enfurecido, ele dissolveu as ferramentas no ácido diante dos olhos horrorizados deles. Em um ato de desespero para proteger Michelle, Emmett tomou para si a responsabilidade pela tentativa de fuga, admitindo ter tentado fabricar uma arma com as ferramentas. Howard, apesar de parecer aceitar as desculpas de Emmett, executa um gesto frio e calculista ao atirar e matá-lo. Michelle, abalada e com o coração despedaçado, observa enquanto Howard a acalma de maneira perturbadora, prometendo protegê-la de qualquer mal. Em um gesto aparentemente bondoso, ele lhe oferece sorvete e discorre sobre como eles construirão uma existência feliz e segura dentro do confinamento do bunker. Com a determinação de fugir pulsando em suas veias, Michelle se apressa em concluir a montagem de sua roupa de proteção biológica, enquanto lamenta profundamente a morte de Emmett. Contudo, em uma noite fatídica, Howard encontra a roupa habilmente escondida entre os pertences dela. Apesar de conseguir fugir inicialmente, Howard a alcança rapidamente, censurando-a severamente por sua falta de gratidão. Em um ato de puro desespero, Michelle derrama um barril de ácido sobre Howard, desencadeando um incêndio devastador dentro do bunker. Ela agarra sua roupa de proteção biológica, enquanto Howard, gravemente ferido, tenta atacá-la. Contudo, ela consegue imobilizá-lo sob uma prateleira pesada e corre em direção à saída. Enquanto as chamas se alastram pelo bunker, Michelle se arrasta pelos dutos de ventilação, evitando por pouco as tentativas de Howard de esfaqueá-la através das grades. Ela alcança a sala de filtragem de ar e veste rapidamente sua roupa de proteção. Armada com uma lata de nitrogênio, ela congela e estilhaça o cadeado da porta externa, conseguindo escapar para a liberdade. Lá fora, enquanto se dirige a um carro, ela acidentalmente rasga sua roupa de proteção. Tomada pelo pânico, sela o rasgo com fita adesiva encontrada no veículo. Justamente quando começa a relaxar, Michelle percebe um grupo de pássaros voando livremente e conclui que o ar não está contaminado. Ela então remove sua máscara de gás, mas antes que possa celebrar sua liberdade, avista uma nave alienígena sinistra pairando ao longe, exibindo movimentos que lembram os de um ser vivo. Enquanto observa a nave, horrorizada, o bunker explode atrás dela, chamando a atenção da entidade extraterrestre. Desesperada, ela tenta encontrar as chaves do carro, mas sem sucesso. Corre então até o carro de uma mulher que tentou entrar no bunker anteriormente, mas ao abrir a porta, o alarme do veículo dispara, atraindo a atenção da criatura. Aterrorizada, Michelle se refugia em um galpão próximo, onde descobre o corpo já infectado da mulher. Revistando-o às pressas, ela encontra as chaves do carro, justo quando a ameaça alienígena começa a rondar o galpão, tentando forçar a entrada. Enquanto o alienígena estava distraído, Michelle aproveitou a chance e correu em direção à residência de Howard. No entanto, no exato momento em que ela chegava, a nave extraterrestre começou a sobrevoar a área, liberando um gás venenoso que se espalhava rapidamente. Com reflexos rápidos, Michelle sacou sua máscara de gás e a colocou, protegendo-se da ameaça química. Sem perder tempo, ela se refugiou no carro mais próximo, buscando um abrigo temporário, enquanto a nave alienígena examinava o veículo com minúcia, testando cada uma de suas resistências. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar. Percebendo que a nave enfrentava dificuldades para invadir o carro, Michelle revirou o interior do veículo em busca de algo útil e encontrou uma garrafa contendo líquido inflamável e um isqueiro. Com a destreza de quem não tinha tempo a perder, ela preparou rapidamente um coquetel Molotov, arremessando-o habilmente na abertura que parecia uma boca gigantesca na parte inferior da nave. A explosão que se seguiu foi espetacular, incinerando a ameaça alienígena e fazendo a nave perder o controle.
O carro, liberado abruptamente, despencou do alto e aterrissou com um estrondo no solo. Michelle, por milagre, sobreviveu ao impacto violento, saiu cambaleante do carro agora destruído e tomou o controle do veículo de uma desconhecida. Ao ligar o rádio, ela foi inundada por notícias de vitórias humanas contra os invasores alienígenas e instruções urgentes para a evacuação. Anúncios convocavam indivíduos com treinamento médico ou experiência militar a se dirigirem para Houston. Parando por um momento para absorver completamente a mensagem do rádio, Michelle notou uma placa rodoviária apontando para Houston. Com o rosto marcado pela determinação, ela ajustou o espelho, engatou a marcha e acelerou em direção à cidade. Conforme relâmpagos rasgavam o céu noturno, revelando-se entre as nuvens carregadas, ela avistou ao longe uma nave alienígena ainda mais colossal que as outras, pairando como uma ameaça silenciosa. E assim, o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.